Recordatório da fisiopatologia do dedo engatilho. O dedo engatilho é uma afecção que acomete tendões de flexores, tanto superficiais quanto profundos dos dedos, e as bainhas. As bainhas são divididas desde cabeça de metacarpo, na região volar e ventral, até as intersecções entre as falangianas, tanto proximais quanto distais. Para isso, o que acontece é um atrito constante, um overuse, um excesso de uso ou um desalinhamento biomecânico desse tendão no momento da atuação de força, do componente de força exercido por flexores superficiais ou profundos. Com isso, há um espessamento dessa bainha por onde tendões de flexores superficiais e profundos passam, também há um processo inflamatório instaurado. Então, é uma condição tendinosa e uma condição de alteração da bainha. Veja, essas alterações são advindas de uma modificação biomecânica. Esses fatores são importantes porque ressalvo de primeira vez, em primeira instância, que a pega de alguns objetos pesados ou talvez a incoerência da posição desses tendões talvez seja o fator principal na causalidade dessa afecção. Vou dar um pequeno exemplo. As mulheres comumente seguram a bolsa nessa região lateral do dedo médio e com isso o tendão de flexor passa a se tornar um pouco mais lateral do que o convencional e esse atrito adicional com carga axial fornece um meio indutório mecânico para esse processo inflamatório. O processo inflamatório, revisando um pouco sobre a cascata química celular, nesse processo inflamatório há liberação de substâncias aí, quimiotáxicas, como neutrófilos nas 6 primeiras horas e macrófago nas 12 primeiras. E a principal célula que recruta, talvez, células fibroblásticas e fibrócitos é o macrófago. De maneira que, se a sobrecarga continuar, se esse processo de sobrecarga continuar, há uma formação muito maior de fibrócitos. E disso consiste a formação de fibrócitos nos tendões flexores, tanto superficiais quanto profundos, gerando dor ao paciente, limitação de movimento e perda de força substancial. Veja, a faixa etária mais comumente afetada são indivíduos na 5ª e 6ª década de vidas, e nós temos também uma predisposição com um fator preditivo importante, pacientes que têm diabetes. Também conhecido como síndrome do Homem-Aranha, nós temos a característica funcional alterada, o paciente fecha a mão, como vocês podem ver no vídeo, e tem uma grande dificuldade na abertura, formando o que nós chamamos de gatilho. Esse gatilho ele é formado porque há uma conjuntura fibrótica posterior a esta bainha. Biomecanicamente, essa bainha aumenta o braço de alavanca tendíneo para flexores superficiais e profundos, auxiliando no ganho de força. Se essa bainha estiver inflamada ou estiver ao ponto de uma fibrose consistente e adesão no tendão dos flexores, leva, obviamente, à limitação de movimento e dor. Na parte posterior ou proximal tendínea, antes da bainha, conhecida como bainha A1, que é a principal bainha a ser acometida por essa afecção, há a formação de um grumo, a formação de um nódulo fibrótico devido ao atrito pelas intempéries biomecânicas que eu citei. Sendo assim, o paciente ele fecha a mão, mas tem dificuldade na abertura, porque aí, desta maneira, há a passagem do nódulo fibrótico para anterior da bainha A1 e uma grande dificuldade do retorno do nódulo fibrótico por dentro desta bainha. Então veja, o tratamento consiste nas mudanças biomecânicas do posicionamento desses tendões ou das articulações de dedo e punho, como também a soltura do tecido mole, mas isso nós veremos ao final. Antes disso, nós temos que entender um pouco sobre essa incidência e prevalência nos dedos e na mão. Nós temos o estudo de Schubert, esse estudo é um estudo publicado na revista Hand, uma revista de alto impacto, altíssimo JCR, Journal Citation Report, é um artigo de 2013 que trata da prevalência e incidência entre a mão direita e a mão esquerda, e é claro que da totalidade de indivíduos que nós temos no mundo, a sua grande maioria é destra. Então, a incidência e prevalência é maior, 57,5% desses indivíduos. Para esse estudo específico, 57,5%. Um estudo realizado pela Johns Hopkins University, então é uma base de dados bem consistente na literatura.
bem referendada. Além da mão direita ser mais incidente, o dedo médio é o mais acometido devido ao carregamento axial, muitas vezes de objetos pesados ou com o desalinhamento desses tendões. Temos também a noção de que muitos dos tratamentos são ineficazes para esse tipo de condição clínica. Aqui nós temos um estudo comparativo, o estudo de Ring, o estudo de Shin. Esses autores, nesse estudo, compararam injeções de dexametasona com outras injeções específicas de corticoide em esses dedos gatilhos idiopáticos, também publicado na revista Hand, e verificaram que a duração dessas injeções, desses corticoides, foi mínima. A duração do efeito analgésico e de diminuição das restrições dos movimentos foi de apenas 6 semanas. Quando a gente compara com o nosso foco, que é a fisioterapia soberana, eu trago outro estudo do Journal of Hand Surgery, que é um estudo, aliás, um periódico muito importante, também de altíssimo impacto, altíssimo Journal Citation Report, um estudo que verifica os resultados das injeções de corticoides versus a fisioterapia, o tratamento fisioterapêutico nos dedos em gatilho. Estudo de 2011, e apesar de ter uma certa data, é um estudo que forma base bibliográfica para todos os demais que temos aí na nossa vanguarda. Esse estudo consistiu na análise de 74 pacientes, 35 deles foram tratados com fisioterapia e 39 deles tratados com injeção de corticoide. Desses 20 pacientes, ou seja, 27%, eram do sexo feminino e uma predominância muito interessante, 54% do sexo feminino, ou seja, a prevalência muito maior no sexo feminino. Além disso, 69 pacientes, ou seja, 93,2%, eram dominantes à mão direita, o que recai no estudo de 2013 de Hand, mostrando da revista Hand, de que a predominância é na mão dominante e o destro tem obviamente, a maioria das pessoas são destras. A faixa etária mais afetada também corrobora com o estudo da revista Hand, de 51 a 60 anos. E veja que interessante, o gráfico que esse estudo traz é um gráfico sobre a atividade funcional desse dedo em gatilho e sobre as condições dolorosas e as situações funcionais das atividades de vida diária, do dia a dia. Nesse primeiro gráfico nós temos um gráfico em colunas, onde eu tenho uma área mais achurada em escuro, que é o tratamento consistido pela fisioterapia, e aqui a injeção de corticosteroide. Veja, eu tenho numericamente o que diz respeito à dor e aos movimentos, e nesse caso exato para o primeiro gráfico, no que diz respeito às tarefas. Aqui como tarefa é o button e o unbutton, ou seja, the t-shirt, abotoar e desabotoar a camiseta. É a principal queixa, ou uma das principais queixas das atividades de vida diária que o paciente com dedo em gatilho tem, é a dificuldade de abotoar e desabotoar a camiseta, decorrente à dor que sente, mediante aos movimentos que faz de flexão e dificuldade da abertura desses flexores superficiais e profundos. Notem, inicialmente o efeito do corticoide é bem favorável, até maior do que o da fisioterapia, mas passados 6 semanas, o tratamento com corticoide tem uma ineficácia próxima do seu total e uma eficácia próxima do zero, enquanto a barra da fisioterapia mantém ainda o índice de eficácia quanto à redução da dor, obviamente a manutenção de um movimento favorável para abotoar e desabotoar os botões de uma camisa. Após 3 meses, ainda não há efeito, ou melhor, não mais e menos ainda efeito desse corticosteroide, e a fisioterapia ainda mantém sua tábua e seu índice de efeito para abotoar, desabotoar e dor regionalizada, ou seja, o tratamento fisioterapêutico que nós conhecemos de soltura de tecido mole é deveras importante para a manutenção de um quadro funcional e redução da dor. Já essa outra tabela demonstra outro tipo de ação da atividade de vida diária que também é negligenciada para quem tem dedo e gatilho, que é a abertura e o fechamento de potes, de jarras ou potes hermeticamente fechados. Então, abrindo e fechando essas jarras e esses potes, previamente preparado metodologicamente para o estudo. Então, veja, inicialmente a injeção de corticosteroide inibe a dor e aumenta a função de abertura e fechamento dessas jarras, em detrimento à fisioterapia. Mas é claro que num período
futuro, após 6 semanas, o tratamento com o corticosteroide para abertura e fechamento dessas jarras não surte efeito. Então, funcionalmente, após 6 semanas, esses indivíduos continuam sentindo dor e dificuldade de força para abrir e fechar essas jarras, esses tampos desses potes. E após 3 meses, nós vemos aqui para abrir e fechar, há um retorno um pouco melhor no grupo de corticosteroide, mas não chega perto do grupo que foi tratado com fisioterapia. Ok? Passando então para o final, para o final dessa nossa temática, desse nosso primeiro curso rápido, e hoje a temática, mais uma vez, volto a repetir, dedo e gatilho. Qual é o caminho? O caminho então para restabelecer a função e redução da dor desse paciente, talvez seja a mobilidade tecidual, via de tração terapêutica lenta e passiva, deslizamento translacional e finalmente a liberação pode suavizar, remodelar os tendões, mediante a produção de um novo colágeno, um melhor colágeno e um colágeno bem direcionado. Sendo assim, nós postulamos que a fisioterapia para o dedo em gatilho se torna premente, ela deve existir e deve ser o primeiro contato que o paciente deve procurar. Então, o fisioterapeuta é o profissional de primeiro contato para essas e para muitas patologias traumato-ortopédicas, e a gente sabe que a deformação plástica dessa bainha A1 e talvez uma melhor deformação plástica do tendão, nesse momento, para a abertura desse canal e passagem do nódulo, é deveras importante. Por isso, a fisioterapia talvez seja o melhor, talvez não, eu digo com toda certeza, é o melhor caminho e tem base literária para isso e base substancial clínica para isso. Sendo assim, corticosteroides versus liberação percutânea em dedo em gatilho, citado por muitos autores em um comparativo de ambos, nós temos encontrado, é claro, no resultado, no outcome de cada artigo desse, uma resposta muito melhor das terapias através das alterações físicas colagenosas mais do que as ações de corticosteroides. E aqui a prática. Então eu vou exemplificar um pouco para vocês como talvez uma abordagem inicial possa solucionar o problema de um paciente com dedo em gatilho. Então veja, o paciente tem o acometimento normalmente do dedo médio, há uma bainha que segura e fornece um braço de alavanca para esses tendões, e é claro que essa bainha passa por um processo de espessamento e o paciente fecha a mão e não consegue abrir, como vocês viram antepouco no vídeo. Então, o interessante é a não mobilização central desse tendão de maneira inicial por conta da dor, por conta do incômodo do paciente. Mas a iniciativa a ser tomada é a mobilização laterolateral dessa bainha. Então, eu vou exemplificar através de um instrumento de liberação miofacial, como nós podemos realizar essa liberação. Você deve exercer uma força pressórica no limiar pressórico e evitar o limiar doloroso, e a pressão deve ser feita na região de bainha A1, ou seja, entre cabeça de metacarpo, nesse caso de terceiro dedo, entre a cabeça de metacarpo e entre a base de falange proximal. Nessa área eu tenho a bainha A1 e eu consigo melhorar a plasticidade dessa bainha realizando movimentos em sentido crânio-caudal, lembrando da posição anatômica, então é sentido crânio-caudal, em um lado desta bainha e depois em outro lado da bainha. Vou mostrar dessa maneira, talvez, para visualizar melhor. Então, a mobilização desse tecido de um lado da bainha e a mobilização desse tecido do outro lado da bainha. Assim, eu crio uma folga nessa região de bainha colagenosa, além do realinhamento do colágeno. Veja, o paciente fechará a mão e terá uma facilidade muito maior na abertura, aumentando a mobilidade e redução, e consequentemente redução da dor local. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima.